Qual é a grande vantagem das anti-ações no mundo dos investimentos? A grande vantagem é que... Vamos imaginar o seguinte. Olha que cena mais linda. Minha neném maravilhosa. Digamos que você pegou essa xícara e você derrubou no chão. Puf, o que acontece? Essa xícara pode se partir no meio. O nome, a característica dessa xícara, por ela se partir ao meio quando ela cai ao chão, basicamente é frágil, né? Então ela é uma xícara frágil. Quando eu pego, por exemplo, deixa eu pegar alguma coisa aqui que eu posso derrubar no chão. Quando eu pego, por exemplo, essa caneta aqui, tá? Peguei essa caneta e eu derrubo ela no chão, o que acontece? Ela se mantém inalterado, o estado é o mesmo, tá? Ela não quebra, ela não se desfaz. Isso aqui é algo robusto, tá? O investidor que investe somente em ações, ele é frágil, tipo essa xícara. Se eu invisto de uma outra forma específica, eu posso ter essa robustez toda. Agora, as anti-ações, elas são antifrágeis. O que é algo antifrágil? É como se eu derrubasse, por exemplo, esse meu protetor labial aqui e puf, quando cai no chão, isso aqui cresce. Ou seja, é algo que se beneficia do caos. É algo que se beneficia de um problema. Eu poderia contrastar, e eu não sei se eu posso usar esse exemplo, se ele é 100% correto, mas vai fazer um pouco de sentido para você que faz musculação, por exemplo, faz hipertrofia. Músculo. Se você exercita o músculo, se você machuca o músculo, se você espreme o músculo, ele cresce. Tem até aquele ditado dos marombeiros e marombeiras, esmaga que cresce. Né? Então é algo que no caos, na dor, no sofrimento, aquilo cresce, aquilo se beneficia. A melhor representação fidedigna mesmo de algo antifrágil é o quê? O ser mitológico chamado Hidra de Lerna. O que é esse ser mitológico? O que diz a mitologia sobre a Hidra de Lerna? Que basicamente, se eu pego esse bichano aqui e corto uma cabeça, surgem duas novas cabeças daqui. Então se eu tento matar esse bichano de novo, corto as duas cabeças que surgiram, surgem mais duas de cada tronco. E assim vai multiplicando com o passar do tempo. As anti-ações têm essa exata característica. Ela se beneficia muito desses momentos de caos. Vinícius, esclarece o que são essas anti-ações. Vamos lá, tecnicamente. Anti-ações são investimentos que se valorizam quando as ações caem. Em geral, se valorizam pelo menos 3 vezes mais que a queda das ações. Então, exemplo, se as ações estão caindo 50%, em média as anti-ações vão estar valorizando 150%. E assim por diante. E o mais interessante de tudo isso é que é um processo intrínseco, é um processo inerente, é um processo umbilical. E é isso que dá confiabilidade para a gente de que não foi algo que simplesmente aconteceu no passado, mas algo que pode perpetuar e continuar acontecendo no futuro. Por quê? É por causa das quedas das ações que as anti-ações se valorizam. É por causa da elevação das ações que as anti-ações desvalorizam e assim por diante. Tem algo que... Anota isso, tá? Anota isso. Correlação não é causalidade. Frase do Nassim Taleb. Anota isso. Muita gente vai lá e te mostra assim, ó, essa técnica de análise de ações encontrou as ações que mais valorizaram nos últimos 3 anos. Exemplo. Quando uma pessoa te afirma isso, ela está dizendo o quê? Poxa, encontramos uma correlação. Só que essa correlação tem causalidade, tem uma relação de causa e efeito, é explicável. Eu consigo entender logicamente por que essa estratégia vai continuar gerando, ou melhor, com essa estratégia eu vou continuar encontrando as ações que mais vão se valorizar nos próximos 3 anos, 6 anos, 9 anos e assim por diante. Tem que ser explicável, tem que ter essa relação umbilical. Deixa eu dar um exemplo esdrúxulo para você entender. Digamos que aqui no condomínio, aqui na frente de casa, passou os últimos 30 dias que choveu à tarde, pela manhã passou um gato preto. Eu posso, no 31º dia que passar o gato preto, eu posso afirmar categoricamente que vai chover à tarde? Óbvio que não, porque o gato preto não é São Pedro, né? Então, ele não manda chuva. Basicamente, eu encontrei uma correlação que não tem uma causalidade, é simplesmente uma coincidência. Então, correlação sem causalidade pode ser coincidência. Isso aqui é muito perigoso. Tem muita gente, a estratégia maravilhosa que gerou tanto % de lucro. Ok, isso tem causalidade, é válido. Isso não tem, isso não presta para nada.
Em termos de investimentos, história não serve de nada se você não consegue extrair um aprendizado, uma base, uma lógica racional dali. E isso as anti-ações têm, porque é por conta da queda das ações que as anti-ações valorizam e assim por diante. Isso é o que dá confiabilidade para você usar qualquer estratégia, seja essa ou qualquer outro método de investimentos. E diferentemente do carro, esse seguro das ações, das anti-ações, te fazem não apenas te proteger, mas te fazem lucrar. Quando você bate o carro e você dá perda total no carro, você consegue o quê? Recuperar a FIP, 100% da FIP, 110% da FIP, depende de quanto você pagar, como é que for a sua pólice. Mas basicamente, você vai receber aquilo ali. Quando você investe em anti-ações, você vai ter uma valorização muito superior à queda das ações e com isso você pode inclusive lucrar. É como se você batesse o carro e ganhasse 2 carros, 1,5 carro, por exemplo, tá? Só trazendo um exemplo aqui para você. Então, anota outra coisa. Se eu quero ser um investidor, uma investidora sempre em alta, se eu investir em ações, eu preciso investir em anti-ações. Eu vou passar um vídeo para você que é São Tomé, só acredita vendo, do Guilherme, que passou por todas aquelas quedas das ações em 2020, certo? E, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Ele passou por todo esse caminhão de quedas nas ações em 2020 e depois, ali, lá para o meio, para o final de 2021, ele nos mostrou como estava o resultado dele investindo, implementando o método, passando por todos esses períodos de quedas violentas. Eu quero que você preste atenção, que ele passou por todas essas quedas, ele passou pelos 6 circuit breakers, a bolsa fechou diante de tanta desvalorização nas ações no mesmo dia e ele deu um banho de rentabilidade nas ações nesse período. Dá uma olhada, olha com seus próprios olhos. Para você, principalmente, que é São Tomé. Investimento era uma palavra que não fazia muita parte do meu vocabulário, né? Então, não tinha noção do que era o investimento. Não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum. Junho de 2019, que eu comecei assim, renda variável. Quando veio essa queda de 2020, acho que eu já estava mais preparado, né? Mais tranquilo, assim. Então, eu vi que foi uma sequência de circuit break ali, insana. E aquilo ali pra mim, sabe, tranquilo, vida que segue. Então, se pegar o histórico aí, se eu comecei a investir, eu acho que deu 20 e poucos % aí, enquanto o Ibov foi 18, 19. É isso aí, 27,72. 27,72? A tua Isso, rentabilidade e as ações? 19. 19. Essa coisa, independência financeira, que não era uma palavra que também não existia, então eu não sabia nada disso. Não sabia que era possível tu viver dos teus investimentos, né? 6 anos atrás, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, segue a vida. E era isso. Compra um carro, troca de carro, e assim ia indo, né? Então, hoje não, hoje tu já consegue projetar, né? Teus investimentos, a tua vida daqui a 5, 10 anos. Coisas que antes eu não tinha muita percepção sobre isso. Olha que legal, valorizando 50% a mais do que as ações naquele mesmo período, vencendo inflação, vencendo renda fixa, vencendo tudo isso nesse trajeto. Como ele conseguiu isso? Por também lucrar durante as quedas. Como que eu faço isso? Usando as anti-ações.